Olá, muito boa noite. Nesta sexta-feira, 23 de outubro, quero desenvolver com quem me assiste algumas ideias sobre as alergias da primavera. Claro que tem pessoas que têm alergia o tempo todo. Elas ficam mais acentuadas agora na época da primavera. Para compreender isto, nós temos que lembrar que durante o inverno, a floresta, as árvores da natureza, muitas delas perdem as folhas para se proteger do frio e brotam muito bonitas durante a primavera. Lembro-me agora do ipê, por exemplo. O ipê que dá umas flores muito bonitas, as flores amareladas, as flores amarelas, ou as flores arroxeadas do ipê. No inverno, tem-se a impressão que aquele pé de ipê morreu. Ele fica bem sequinho, bem enxutinho, sem nenhuma folha e sem nenhuma flor. Ao aproximar a primavera, lá vem as flores muito bonitas e as folhas ficam bem verdes também. Ora, se na natureza é assim, a natureza se protege do frio e depois na primavera ela desabrocha, é por isso que todas as plantações, a maioria das plantações, a maioria das sementes são postas à terra pela metade de setembro até ali pelos primeiros dias de outubro. Isso eu falo em termos de Brasil, porque se formos olhar os fusos horários, aí muda. Mas no Brasil é assim. Os grãos vão à terra como sementes pela metade de setembro, primeira semana de outubro, normalmente. É quando começa a primavera, começa o verão. Ora, no inverno a natureza ficou recatada. Ela ficou preservada, ficou escondida. Nós, o ser humano, que é parte da natureza, o organismo humano, que é parte da natureza, ele também, durante o inverno, ficou mais escondido. Ele ficou mais agasalhado, e ainda mais em tempo de pandemia. Então, ao se agasalhar mais, ao ficar mais escondido em casa, ao ficar mais resguardados, naturalmente nós comemos um pouco mais, e é no inverno que nós cobiçamos e que gostamos, há uma necessidade do organismo daquela alimentação mais consistente, mais substanciosa, aquelas alimentação mais rica em ferro, cálcio, potássio, as próprias carnes, e aí vem as vitaminas C, as laranjas, bergamotas e assim por diante. Quando começa a primavera, aquelas pessoas que no inverno, principalmente crianças e jovens, as crianças e jovens, para eles inverno e verão muda pouco na sua alimentação. Eles mudam muito pouco. As crianças e os jovens têm uma certa radicalidade em termos de alimentos. O que eles fazem? Eles comem basicamente alimento rico em carboidrato. Criança e jovem gosta muito de frios, os líquidos frios, os sucos frios, os sorvetes, os picolés. Quantos velhos vocês já viram tomando sorvete e picolé ou usando líquido gelado? Muito pouco. As pessoas mais velhas, as pessoas mais idosas não toleram muito o frio, nem alimento, nem os sucos. Isso é próprio dos jovens e das crianças fundamentalmente. Ora, se a criança e o jovem se alimentam muito à base de carboidrato, eu já falei isso várias vezes nos nossos vídeos, o carboidrato mais simples, os farináceos, as massas, os lanches, as pizzas, os pães, as tortas, os bolos, esses lanches todos. E sempre tem que ter um refrigerante, um suco, um doce. Ora, o carboidrato simples, farináceos e doces, criam umidade interna.
é preciso compreender. Nós criamos com os doces, os carboidratos, muita umidade no organismo. Os achocolatados, os leites, os sucos, os refris, tudo isso é muito doce. Juntados com as farinhas brancas, os alimentos farinha branca, isso produz calor. O que é alergia de primavera? Fundamentalmente a rinite. A rinite que tem o que? A obstrução nasal, os espirros, aquela secreção no nariz, as coceiras nos olhos, na garganta, os lacrimejamentos e às vezes até alguma coceira na região do tórax, na região do pescoço. Esse sintoma da rinite, a compreensão é mundial, é universal. Tanto a medicina moderna quanto a chinesa compreende assim os sintomas. O que muda é a percepção das causas e o modo de tratamento. Ora, eu falei que o carboidrato simples produz umidade. O que é o lacrimejamento? É água. O que é o escorrimento do nariz, o corrimento nasal? É água. A secreção nasal é água, é umidade. Eu posso até ter alguma coceira pela pele. Não deixa de ser umidade na região da pele, umidade em excesso e umidade ácida. Ora, a umidade se transforma em calor. E quando a umidade se transforma em calor, chove. Lá na natureza tem muita umidade, tem muito calor, vai chover. O chover, a água que cai. A umidade, calor no meu organismo que sobe, vai encontrar as vias aéreas com mais umidade. Então, o calor que subiu, ele vai produzir esse excesso de umidade nos olhos, ouvidos, nariz e garganta, e lá se transforma em água um pouco ácida que precisa sair. Por isso que dá coceira, dá alergia, dá obstrução nasal, cria obstrução na garganta, os olhos ficam lacrimejantes, a própria garganta fica muito irritada de tanto se roncar na garganta. Isso é o quê? Isso é umidade ácida. Por isso que essas rinites, essas sinusites, essas alergias da primavera, pode observar, fundamentalmente é crianças e jovens. Claro que algumas pessoas mais velhas têm isso, mas predominantemente criança e jovem que padecem disso. A medicina moderna trata com os antihistamínicos, os sprays, os descongestionantes nasais, os corticoides, recomenda para limpar bem o ambiente onde se permanece, onde se dorme. Às vezes recomenda lavar as narinas com soro fisiológico. E lá vem os remédios que nós já conhecemos, que são conhecidíssimos das pessoas. O Seletil, o Celestamine, o Loratadina, o Beclometasona, o próprio Bunezonida, esses medicamentos todos que as pessoas que têm essas situações buscam na farmácia ou buscam no médico. Como são remédio químico, são antialérgicos ou corticoides, evidente que tem os efeitos colaterais. Às vezes produz problema gastro, dor de estômago, gastrite, intestino lento, intestino que não funciona e aumenta muito a irritação. Mas esse é um tratamento da medicina moderna e que as pessoas podem fazer a opção por esse meio. Afinal de contas, a liberdade permite que escolha o tipo de tratamento. O que é que diz a medicina chinesa? Medicina chinesa, já disse várias vezes, ela não se preocupa muito com o sintoma, porque o sintoma das alergias de primavera
são os mesmos referidos pela medicina moderna, mas ela preocupa com as causas, como é que resolve isso. Não é ficar tomando remedinho, é definitivamente como é que resolve. Primeiro, eu tenho que enxugar a umidade. E para enxugar a umidade, eu tenho que mexer na medicação. Perdão, tem que mexer na alimentação. Veja que criança e jovem não gosta muito de saladas, não gosta muito de verdes. E quando muitos jovens chegam à salada, alface. Mas a alface é doce. Aquelas saladas mais amargas que acalmam o calor do sangue, a criança e o jovem não comem. Tá bom, vamos dar uma desculpa, eles não precisam comer, mas tu tem que mexer no carboidrato simples. Tu está em crise de alergias respiratórias, então tem que tomar alguma providência. Minha sugestão, tem que mexer no carboidrato simples, todo o alimento à base de farinha branca e doces, tem que dar uma varrida do hábito, não precisa zerar, mas tem que diminuir muito, mas diminuir muito mesmo, porque daí eu diminuo a umidade, essa umidade que sobe e vira em lacrimejamento, em água, escorrendo e tal. Mas eu tenho que diminuir o calor, porque é o calor que faz essa umidade subir. Pois que criança e jovem, eles correm um pouquinho, já suam, às vezes tem odor fétido nos pés, eles suam os pés e as meias, e eles têm uma outra desvantagem em relação aos outros. Eles sempre gostam do alimento um pouquinho mais salgado. É um pouquinho mais de sal na batata frita, é um pouquinho mais de sal na pipoca. E o sal faz a retenção de líquido. Então, eu retenho líquido, esse líquido com o calor sobe e vai para as vias aéreas, se transforma em lacrimejamento, espirro, prurido, coceira, secreção nasal ou secreção na garganta e assim por diante. Para acalmar esse calor, só tem um jeito. Esse calor está no sangue que sobe do fígado ou do estômago. Eu tenho que usar o azedo, limonada ou vinagre natural de maçã. Claro que a criança e o jovem já têm a pressão um pouco baixa. Se sobrecarregar em limonada e vinagre de maçã, ele vai ficar sonolento. Mas também se ele tomar os antialérgicos e histamínicos, ele vai ficar sonolento igual, porque eu tenho que baixar esse calor. Então eu posso dar para a criança, para o adolescente que está em crise de alergia, eu faço um chazinho graúdo, uns 200 ml de erva doce, a sementinha, não precisa ferver. E depois que esse chá está pronto, eu espremo um limão. Então, esse chá de erva doce fica meio adocicado, meio azedo, um diet esquisito. Por que eu estou fazendo esse chá de erva doce? Porque aqui o pulmão está sofrendo bloqueios por causa das vias respiratórias, por isso que até vem alguma dificuldade respiratória. Então, a erva doce reforça o pulmão. E a erva doce com gotas de limão, que não é tão poucas gotas, pode ser um meio limão espremido, eles acalmam o calor, ele baixa o calor. A crise de espirro está muito grande, não tem outro jeito. Espreme um limão inteiro num copo com água e bebe. Dali 1h30, repete essa dose. Vai sentir que ele acalma muito bem. E se tiver muito agressivo, o limão é mais brando, eu posso substituir por vinagre natural de maçã, tomar mais ou menos 100 ml de vinagre num copo de 150 ml, colocando outros 50 de água. Ou seja, misturo o vinagre de maçã com água, bebo, daqui 1 hora repito a dose. Isto é 24 horas, a pessoa já vai sentir que melhorou bastante, que diminuiu o fator alérgico, mas ela tem que mexer na alimentação. E ela se deu conta que mexeu na alimentação, trouxe os verdes azedos para o seu dia a dia, ela melhorou muito e talvez na próxima primavera e no próximo ano não tenha mais essa situação. Se essa coceira vem pela pele, ela pode utilizar o sabonete de calêndula, que é um grande antialérgico natural, ou ela pode buscar os sabonetes nas farmácias, os antialérgicos todos, se ela assim preferir. Mas se quer fazer um tratamento mais saudável,
para resolver o problema de vez e não ficar a cada momento tomando os antihistamínicos, os descongestionantes e os corticoides, porque isso provoca alteração do próprio septo nasal, depois a pessoa, o jovem, a criança, começa a não sentir gosto, a não sentir cheiro. Por isso que para ela tudo é um exagero. É muito doce, é muito sal, é muito tempero, principalmente esses ketchups, essas mostardas, essas maioneses que acompanham os lanches, justamente porque ela está com o paladar e o olfato alterado, muitas vezes por causa dessa medicação que é utilizado para as tais alergias da primavera. Rinite, sinusite não tem nada de hereditário, não tem nada de fator genético. Isso tem a ver com uma alimentação precária que vem há muito tempo e uma alimentação que produz muito calor num organismo que está desabrochando, num organismo que ainda está formando a sua carga hormonal, está formando os seus órgãos. É por isso que a situação fica cada vez mais complicada e cada vez os jovens enfrentam mais dificuldade porque não se muda na alimentação. E o fator alérgico, por isso que tem tanta intolerância à lactose, intolerância ao glúten, o fator alérgico vem de uma alimentação inadequada de muito tempo, que produz muita alteração no baço, pâncreas, deixa o sangue muito próximo do doce, a glicose fica alterada e o fígado não faz a limpeza adequada que deveria fazer, cria muito calor. Essa umidade e calor é que subiu, essa umidade e calor precisa descer. A umidade tem que sair via urina e não via olhos, via garganta. E aquele calor, ele tem que ficar no lugar dele, na região do abdômen, dentro dos órgãos, e não sair dali para atacar as vias aéreas. Mexeu na alimentação, trouxe algum tratamento natural, ele nunca mais terá as alergias da primavera. E a alergia de primavera, que ataca mais jovens, mais crianças ou pessoal de meia idade, ela sempre tem uma preferência maior por aqueles do tipo sanguíneo O, que tem o sangue muito quente e que são naturalmente mais agitados. Pode observar isso. Muito obrigado pela atenção. Bom final de semana a todos. Boa noite, fique em paz.